Deuteronômio capítulo 27. Neste capítulo, Moisés começa o chamado novo discurso. O último discurso dele seria um discurso de despedida. E ele inicia falando a respeito das prescrições, as prescrições gerais que o povo vai ter assim que entrar na Terra Prometida. E ele lembra o povo assim que entrar na Terra Prometida, Deus pede para eles que eles pegam algumas pedras grandes e escrevam nessas pedras o conteúdo da lei, para que fique gravado nas pedras, fazendo uma alusão às pedras do nosso coração, que lá deve estar. Claro que Moisés não falou isso, mas porque lá no nosso coração que deve estar gravada as leis. E eles pedem, Moisés pede para eles também que façam um altar, e nesse altar façam ali algumas ofertas, holocaustos, alguns sacrifícios em agradecimento e louvor a Deus. Depois ele divide as tribos meio a meio e envia cada metade dessa tribo para um monte. Um monte, a metade de uma tribo vai chegar num monte e vai abençoar todo o povo de Deus. E a outra metade vai amaldiçoar o povo de Deus. Ou, num lado vão falar das bênçãos e o outro vai falar das maldições. E nesse capítulo 27, as bênçãos, automaticamente, elas não vão ser faladas sobre elas, porque Moisés lembra que o povo tem que ser fiel a Deus. E ser fiel a Deus é cumprir a lei. E a gente cumpre a lei amando a Deus em primeiro lugar e amando ao próximo. Jesus vai ensinar isso para nós mais tarde de uma forma muito mais clara. Mas o cumprimento da lei é o amor. E uma vez que o povo cumpriu o amor, ele recebe todo tipo de bênção. No livro de Deuteronômio não vai se explicitar muito, vai falar um pouquinho de bênção, mas muito mais de maldição. Porque a bênção é automática para aquele que é fiel a Deus, e a bênção são inenarráveis. Ainda que a gente fale de bênçãos, de muitas coisas boas que podem acontecer, ainda a gente vai estar muito longe daquilo que Deus tem preparado para nós, e é aquilo que Deus tinha preparado para o povo já que vai entrar na terra de Canaã. Mas a outra metade, que vai para o outro monte, vai falar a respeito das maldições. E as maldição ou a maldição que vai cair sobre o povo, se ele tiver as práticas terríveis, pavorosas, que aqueles povos que moravam na terra tinham, e que Moisés insistia para que o povo não as imitasse. A maldição, segundo eles, ou será maldito todo homem que fabrica um ídolo de madeira. Fabricar o ídolo é fabricar alguma coisa que você vai colocar no lugar de Deus. Hoje nós já estamos vivendo uma nova era, porque depois de Jesus tudo isso foi mudado, porque antes a gente não conhecia a face de Deus e Jesus nos revelou o Pai. Então hoje, quando a gente fabrica, por exemplo, a imagem de Jesus Cristo, nós não estamos fabricando um ídolo, estamos fabricando aquilo que a gente conhece, ou aquele que a gente conhece. E não adoramos ninguém, nada, nenhum santo, apenas Deus. E ele ainda continua, Moisés continua: maldito que despreza pai e mãe. Maldito que desloca o marco do vizinho. Muito comum nos dias de hoje, né? Maldito que desvia o cego do caminho. Maldito aquele que viola o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. São coisas que eram abomináveis lá naquela época, mas que são abomináveis ainda nos nossos dias de hoje. Mas que ainda muitas pessoas, eu diria até muitos povos, têm esses costumes. Perceba agora: maldito que se deita com a mulher de seu pai. Isso é ainda pavoroso nos dias de hoje, isso é tremendamente horrível nos dias de hoje. Maldito que peca com um animal, continua sendo horrível, a gente precisa ficar atento. As leis antigas, muitas dessas leis ainda gritam, a maldade delas ainda grita e ecoa no mundo inteiro.
Maldito que se deita com sua sogra. Maldito que se oculta para matar o próximo. Maldito que aceita gratificação para levar o inocente à morte. E maldito aquele que não conserva as leis no coração. Moisés, então, agora inicia esse último discurso, lembrando para nós, a nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. E ele falou de um monte de coisas que faz nos tornar malditos, mas o principal é que, amando a Deus e amando ao próximo, somos benditos de Deus e sobre nós cairá todas as bênçãos do céu.